que eu quero ministrar nessa noite, eu quero que você abra comigo no livro de Jó, capítulo 1, versículo 20 ao 22. Os irmãos que levaram a apostila, está lá. Jó e as perdas emocionais profundas. Tema dessa mensagem. Jó e as perdas emocionais profundas. Eu creio que Deus te trouxe aqui e Deus vai falar com você. Quem crê que Deus vai falar com você, diga amém. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Então, verso 20. Jó se levantou, rasgou o seu manto, ou rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? O livro de Jó é um livro que mostra, que revela, que manifesta dores emocionais profundas. Não há ninguém na Bíblia que tenha passado dores semelhantes à de Jó. A história de Jó, a história a qual estamos agora nos voltando para ela, é uma história tão profunda, que se nós fôssemos transferir essa história para alguém no dia de hoje, é como se fosse um sheik, muito rico, muito poderoso, e num dia, somente num dia, ele perde tudo. Imagina um sheik poderoso, num dia ele perde tudo. Ele perde 10 filhos, não é um, são 10. Ele perde todos os seus bens, ele perde a sua dignidade, ele perde a sua capacidade mental, porque ele passa a viver distúrbios por tudo o que aconteceu. Escute bem, se um pai e uma mãe perder um filho, nós temos várias pessoas, eu já perdi, bispo já perdeu, né? Quem mais aqui já sentiu essa dor de perder um filho? Tem mais alguém? Mais quem? O pastor Dala? Mais alguém? A Aline, o irmão Marcelo, que é o pastor Edilene, a Heloísa. Quem já perdeu um filho sabe a dor que é perder um filho. Vocês viram aqui a minha satisfação de cantar com a Laís? Olha para a minha roupa, olha para a roupa da Laís. A mãe dela falou assim: seu pai só botou essa roupa para ficar igual você. Entendeu? Então, nós, pai, temos um amor pelos nossos filhos. Se os nossos filhos em algum momento da vida estiver errado, nós não podemos ser um Eli, de não corrigir. Temos que corrigir, mas nós nunca vamos virar as costas para um filho. Isso não cabe na minha mente, acho que nem na sua, fazer um negócio desse. Então Jó perdeu filhos, bens, saúde, estabilidade emocional, apoio emocional e paz interior. Olhe para mim, tem muita gente aqui nessa noite que perdeu muita coisa nos últimos anos. Sua vida está um caos, e eu quero dizer que Deus chegou no caos da sua vida para mudar a sua história. Eu sinto que o Espírito de Deus está agindo de uma forma emocional.
muito grande na sua vida. Existem feridas que elas nasceram debaixo de um cansaço. Essa mensagem que eu vou pregar é diferente normalmente que eu prego aqui. Você vê um pastor agitado, pregando e tal, nós vamos chegar lá, mas é diferente. Existe um cansaço, existem perguntas sem resposta e muitas dores internas. E a primeira dor, a dor das perdas inesperadas. Você ouviu a Carla falar de perdoar Deus? Tem pessoas que, consciente ou inconsciente, acaba culpando Deus por tudo que ele passa. Você viu a Carla falando? Eu achava que Deus não me ouve. Eu vejo a Ana Paula falar, eu orei e Deus respondeu, mas comigo Ele não me ouve. Isso me faz sentir, não é inveja, não é ciúmes, mas é porque que Deus, Ele ouve alguns e não me ouve. E a fala da Carla é uma fala que não adianta você querer esconder, irmão. Tem muita gente aqui que também tem isso. Quantas e quantas vezes você falou, parece que Deus não está nem aí para mim, sabe? Poxa, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu vou no culto, eu sirvo fielmente, eu oro, eu jejuo, eu não sou uma pessoa do mal. Por que Ele não me responde? Por que Ele não faz na minha vida? Isso está causando a perca, perder, causa choque, causa confusão, causa uma sensação de vazio, de medo. São perguntas sem respostas. São perdas que são inesperadas. Você não estava esperando. Jó, ele experimenta o peso emocional do luto, da destruição. São dores que ninguém pode explicar. São dores que não tem como você dizer, isso está acontecendo na minha vida, e é por causa disso ou daquilo. São vários tumores da alma. E existe um Deus que é especialista em curar tumores. Talvez esse tumor da sua alma veio por causa do seu pai, veio por causa da sua mãe, veio por causa de um marido, veio por causa de uma esposa, ou então veio por causa de um pastor, veio por causa de um líder religioso. Ou talvez você já foi filho de alguém que foi pastor, e hoje você sofre uma dor profunda. Você passa por lutas e guerras, e porque as pessoas falam assim, é filho de pastor. O pastor sofre muito, irmãos. Ele leva esse título, filho do pastor. Tem pessoas aqui que você está até vivendo por fora, mas por dentro, emocionalmente, você está destruído. Por dentro, você está gritando, Senhor, me socorre. Por dentro, você está gritando, Senhor, me ajuda. Senhor, faz alguma coisa por mim. Senhor, eu já não estou aguentando mais. Talvez você chegou no auge, no limite da sua vida, e você não está vendo mais esperança. Assim foi Jó. É como uma pessoa que te agride e você fala, o que foi que eu te fiz para receber isso? Por que você está me tratando desta maneira? Por que você está me trazendo dor? Veja bem, o interior do homem é algo que ninguém pode ver. Você não consegue ver a pessoa por dentro. Vamos ver aqui fulano, a Marli como está por dentro. Não consigo, não sei. Mas o Deus que eu estou pregando, Ele te conhece por dentro. Ele sabe o que você está vivendo. Ele sabe como que você chegou aqui. E Ele está te chamando para viver uma nova história hoje.
E ninguém vive uma nova história dependendo da velha. A velha tem que tornar testemunho, e a nova história tem que ser reescrita de novo. Pegue na mão de quem está do teu lado e diga: Deus está dizendo para você, a partir de hoje você vai viver uma nova história. Diga: todos os problemas emocionais da sua alma, que você passou acerca do seu pai, da sua mãe, ou de quem for, Deus está curando você hoje. Eu tenho uma coisa para dizer para você. Deus conhece a dor que você nunca conseguiu contar para ninguém. Nas ministrações, tem muitas pessoas aqui com abuso. Tem muitas pessoas aqui. Eu me lembro de um dia que eu fui pregar em Volta Redonda. Já pregou lá, pastor Mascarenhas, em Volta Redonda? Hein, pastor? Não? Fui pregar em Volta Redonda, na igreja Brasil para Cristo, pastor Nilo. É uma igreja que tinha aproximadamente 300 pessoas, mas nesse dia acho que tinha muito mais do que 300. Tinha gente para tudo que era lado lá. Pra você ter noção, não estava nem para ficar assim. Tinha gente sentado de lá para cá, atrás de mim, do outro lado. E eu fui pregar. Eu estava pregando. E aquele culto de profeta, sabe? Canta, irmão, e sai, pá, né? Aqueles corinhos de fogo. Como é diferente esse lugar. Eu gosto disso, hein, irmão? É gostoso, né? O varão de guerra aqui está. Eu tenho voz para cantar hoje. Estou 3 dias pregando, a garganta já está quase indo embora. Eu cheguei lá dizendo: aleluia, aleluia. Foi um rebuliço aqui lá, irmão. O negócio pegou, esquentou. E lá na ponta tinha um rapaz me olhando. Assim. Quando a pessoa ela fica assim, pode saber que ela está te analisando. Ela está prestando atenção, mas ela está te analisando. Ela está sentindo que de você pode acontecer alguma coisa. Irmão Sérgio, isso aqui foi uma das maiores obras ministeriais que eu vi na minha vida. Nessa época não tinha aquela internet que gravava revelações, né? Porque se gravasse essa, foi forte. Falei: esse irmão que está na porta, dá um passo à frente. Ele deu um passo. Falei: Deus me mostrou a história da sua vida. Irmão, nisso aí, a igreja toda ficou olhando para ele, porque eles conheciam ele. Eu não, sou de São José, ele é de Volta Redonda. Mas eu vou te falar a história para você saber o Deus que cura. Você é ministro do altar. Quando eu falei ministro do altar, a igreja começou, aquela coisa de língua estranha, sabe? Quase que não dá para entregar a revelação. E eu disse assim: só que você está desviado, está afastado, mas você tem um cargo ministerial muito grande na igreja, e você é de uma igreja renomada aqui, nessa cidade, e o que fez você desviar foi isso aqui, ó. Houve uma reunião. Na reunião estavam muitas pessoas sentadas à mesa. O irmão começou a chorar, irmão. Nessa mesa, você estava sentado de um lado e tinha outro homem do outro lado. E o Espírito de Deus te levou a ter que corrigir um outro pastor como você. Só que esse estava em ato de adultério. Não, o homem chorava, mas chorava. E na hora que você falou do que ele estava vivendo, ele levantou e te deu um soco no olho, e você caiu. Não, quem estava comigo não sabia o que estava acontecendo. Se corria, se ficava, né? Porque vai que o negócio, né? Ou corre ou fica. Resultado, irmão.
Deus está mandando dizer para você que Ele quer você no altar de novo. E eu te faço a pergunta: quer voltar? Ele chorando, aos prantos. E nisso a igreja pegou fogo. E depois ele foi contar. Ele falou: olha, irmãos, eu estou aqui. Nunca aconteceu isso comigo. Quando eu cheguei aqui, eu ouvi dizer que havia um pastor aí de São Paulo. Eles chamam aqui São Paulo, né? E eu vim ver. E pastor, eu sou ministro. Estou desviado já faz alguns meses. A maioria daqui me conhece, sabe quem eu sou. Eu era de tal igreja, uma igreja Assembleia de Deus, grande aqui na cidade. E realmente, eu era um dos vice-presidentes, que tinha isso, né, pastor Mascarenhas, na igreja Assembleia de Deus, tem vários vice-presidentes. Eu era um dos vice, e eu tive que corrigir um pastor, que estava em ato de adultério. E na hora que eu falei, ele levantou e me deu um soco, eu desmaiei, fiquei desmaiado. Então tudo, irmão, foi uma glória tremenda. E ele falou: desde esse dia, nunca mais eu quis pisar na igreja. Por quê? Porque eu achei que Deus tinha que ter me defendido e Ele não me defendeu. A mágoa desse homem era tão grande com Deus, com as pessoas, com o ministério, com tudo. Irmão, você imagina uma igreja que pegou fogo depois disso. Aquele homem foi renovado, começou a falar em línguas, começou a pular. Sabe esses cultos doidos, de gente doido? De vez em quando vocês veem aqui. Eu falo de vez em quando porque, irmão, também não pode ser todo dia. Todo dia fica comum, e umas coisas não pode ser comum, tem que ser diferente. Eu quero dizer uma palavra para você. Deus está dizendo para você nesta noite: existem dores na sua vida que você não sabe explicar, você nunca falou para ninguém, mas o Deus que é um especialista em curar dores, Ele está entrando no seu emocional para curar esta dor nesta noite. Talvez o seu problema é um problema sentimental, talvez você foi traído, talvez você passou por um desgaste, talvez você passou por uma guerra, mas o Deus que muda a história, eu estou sentindo um arrepio da presença de Deus aqui enquanto eu prego. Ele é Deus que está mudando a sua história nessa noite. Deus conhece a dor que você nunca conseguiu contar para ninguém. Pastor, eu nunca consegui contar. Deus sabe dessa dor, Deus conhece essa dor. Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como agir. Né? O Luan escreveu aqui, ó: quem permanece de pé no processo verá a restauração chegar. E é verdade, sabe? Hoje você está dentro de um processo, e Deus quer te curar, Deus quer te restaurar, Deus quer mudar a sua história. E a minha pergunta para você é: você está disposto a permitir Deus mexer na sua vida, no seu coração? Você pode falar: Senhor, entra, pode entrar, pode fazer o que tem que ser feito. Será que você está hoje preparado para ver realmente Deus te curar? Eu quero dizer para você que do Senhor está saindo um rio de águas cristalinas, que vai mudar a história da sua vida. Assim como as águas do Negueb trouxe vida onde não tinha vida mais, as águas de Deus estão passando, as torrentes do Negueb estão passando sobre a tua vida, para mudar a sua história, transformar a angústia que você tem passado em um tempo de abundância. Quantos querem viver, diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus? No capítulo 3 de Jó, Luan, verso 1, capítulo 3 de Jó, verso 1. Jó 3, 1. Depois disso abriu Jó a sua boca e fez o quê? E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus
lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Olha o que Jó está dizendo. Olha, eu cheguei ao ponto de desejar não ter nascido. Eu sinto Deus nesse lugar. Eu não sei, eu sinto Deus aqui. O que Jó está falando é uma alma esmagada pela dor. É uma alma afligida pela dor. O sofrimento é tão grande de Jó. O sofrimento é tão intenso de Jó. A angústia é tão grande no coração de Jó, que ele começa a ter sinais de exaustão emocional. Sabe o que é? Desânimo, vontade de desistir, silêncio emocional, perdeu a esperança, sensação de abandono, sensação de abandono. Queridos, Jó era um cara forte, Jó era um cara fisicamente bem, mas ele estava passando por um sofrimento na alma. E até mesmo pessoas que são fortes espiritualmente, eles passam por isso. Quem não se lembra de Elias, quando ele entra em depressão e foge para uma caverna? Você não precisa se martirizar dizendo, não, mas olha, né? O crente nunca fica doente, nunca fica gripado, não acontece. Não, o crente também fica, o crente também sente, o crente também passa por isso. E Deus está dizendo para você hoje, olha, existem situações na sua vida, que a sua alma já está em exaustão. Mas o refrigério, o bálsamo de Gileade, o Deus que cura, é Deus que está descendo sobre a sua vida nesta noite. Ele quer te curar, meu. Ele quer curar a dor da sua vida. Existiu no livro de Jó a dor da incompreensão e da solidão. Capítulo 2, vai lá, Luan, verso 11 e 13. Os amigos de Jó tinha 3 amigos: Elifaz, da região de Temá, Bildade, da região de Sua, e Zofar, da região de Naamã. Eles ficaram sabendo das desgraças que havia acontecido a Jó e combinaram: vamos fazer uma visita para Jó? Olha que legal, vamos. Então tá, de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e para consolá-lo. Agora olha o verso 12, tudo está andando bem, o negócio está legal, né, irmão? Vamos lá, vamos consolar, que maravilha. De longe eles não reconheceram Jó, mas depois, quando viram que era ele, começaram o quê? A chorar e em sinal de tristeza, rasgar as suas roupas e jogaram pó para o ar e sobre a cabeça. Verso 13. Em seguida, sentaram no chão ao lado dele e ficaram ali 7 dias e 7 noites. E não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo muito. Então os amigos de Jó chegaram para ele, viram aquela situação, aquele sofrimento, aquela angústia, e está tudo bem, tudo certo. Eles choram a princípio, eles sofrem com Jó, só que eles não têm o que falar, porque a dor causada não tem consolo. Irmão, a pior coisa que tem é quando você vai num velório e chega para a pessoa e fala assim: eu sinto muito. Isso vai curar a pessoa? Ou então aqueles que falam é mais feio ainda: meus pêsames, né? Oh, que coisa feia, que nome feio, né? Não cura. Não adianta você chegar para uma pessoa e dizer assim: tadinho, ele morreu, mas já era de idade. Irmão, isso é um absurdo. Já está velho, né? Graças a Deus foi embora logo. Não é assim. Você precisa entender que existem dores que não é assim, que não é com palavras. Tem um jeito de curar, sabe qual é? É abraçar, é repor. Tiraram isso aqui de você e eu estou te dando isso aqui para suprir o que tiraram.
Irmão, eu não aguento pessoas que olham para o outro em dor e falam assim: eu estou orando por você, tá? Irmão, para de orar, você já orou demais, agora é hora de agir. Está orando, vive orando. Não, mas pastor, não é para orar? Querido, a oração sem ação, ela não tem efeito. Você ora, o irmão está com fome, eu estou orando para você, mata a fome dele. Sabe? Esse é o seu problema. Essa é a dificuldade que você não consegue entender. Você precisa entender que para você resolver o problema do irmão, não basta só você orar. O irmão chega e fala: nossa, irmão, cortaram a luz da minha casa. Ah, querido, tudo bem, eu vou orar por você. Você vai voltar, vai ter luz na sua, na dele está escuro. E aí? Ó, eu vou ser despejado. Pastor, mas o que eu posso fazer? Querido, se você não tem o que fazer, então não fale nada. Faça como os amigos de Jó. Senta do lado e chora. Jejua. Mas não fala nada. Porque tudo que você falar não vai recompensar ou não vai suprir a necessidade que foi exposta. Quem está aqui, diga amém. Nós precisamos parar e compreender o que Deus está falando. Meu querido, não adianta eu pregar aqui que Deus vai abrir porta para você, que Deus vai fazer, entrar nos mistérios. Irmão, eu tenho facilidade de sentir a presença de Deus, porque eu tenho uma vida de comunhão com Deus. Tudo bem, também sou homem, tenho os meus sofrimentos, mas eu tenho essa facilidade. Não adianta nada eu falar para você: eu sinto Deus aqui, e você não sente aí. Então, eu estou pregando hoje para você ser curado, ser livre desse mal, ser livre desse tormento. Porque na hora da dor, você não espere que as pessoas que estejam do seu lado vai falar coisas agradáveis. Sabe o que a mulher de Jó falou para ele? Palavras duras: amaldiçoa o teu Deus e morre. Existem dores na nossa vida que piora quando ninguém entende. Ah, esse aí é sem vergonha. Ele já foi lá beber, ele já foi lá usar droga, ele já foi. Você não sabe o que é uma dor. Você não sabe o que você está falando. Você não conhece o que é esse sofrimento. Você não sabe o tamanho do grau que isso faz e causa na vida dessa pessoa. Ela não quer fazer. Ela não está fazendo porque ela quer, muitas vezes. E isso aqui não abre uma porta para você ir lá fazer, irmão. Eu creio num Deus que pode tratar de você aqui. Mas as pessoas gostam de julgar muito. Fulano caiu. E o que vai fazer? Um dia um pastor foi convidado para pregar numa cidade. E quando ele chegou lá para pregar, ele foi no seu veículo e foi direto para um hotel. Quando ele estava a caminho do hotel, ele parou para fazer uma refeição. E do lado havia um homem no chão, sujo, fedendo. Um homem destruído emocionalmente, fisicamente. Deus falou para ele assim: pega esse homem e dá de comer a ele. Ele foi lá e deu de comer ao homem. O homem comeu. Deus falou assim: dá um banho nele. Ele falou assim: mas acho que eu vou levar ele ali na rodoviária. Tem, né? A rodoviária tem aqueles banheiros, né? Que as pessoas vão lá tomar banho. Deus falou: não. Leva ele com você para o hotel e dá um banho nele. Ele falou: mas Deus falou assim: não discuta. Põe ele no seu carro, leva ele no hotel e dá um banho nele. Ele falou: tá bom, vou discutir não. Ele foi, abriu a porta de trás para o homem e falou: entra aqui comigo. Quando ele falou entra, Deus falou para ele: não, põe ele para sentar no banco da frente.
E não ponha ele para sentar no banco de trás. Mas o banco, ponha ele no banco da frente. Tá bom. Ele obedeceu Deus, colocou o homem no banco da frente. E foram. Quando ele chegou no hotel, ele mandou o homem tomar banho, pegou as toalhas limpas, tal. Aquele homem tomou banho, fez a barba, deu uma ajeitada no cabelo. E na hora daquele homem se vestir, Deus falou para ele assim: sabe aquele terno que você ia usar hoje? Você ia pregar com ele? Sei. Dá esse para ele usar. Não, mas esse é o novo. O outro que eu tenho, que eu vou ter que usar, já é, eu vou dar esse que já é usado. Não, é o novo. É o novo que você vai dar para ele. Ele colocou o terno novo naquele homem, meio não entendendo nada, porque às vezes a gente faz as coisas sem entender, não é verdade? Quantas vezes você fez as coisas sem entender o que está fazendo? Aí, ele colocou o terno, ele também tomou banho, ele falou: e agora? O que é para eu fazer? Deus falando com ele, Deus falou assim: leva ele para o culto com você. Ele falou: o quê? Leva ele para o culto? A igreja grande, pastor Mascarenhas. Tá bom. Ele chegou no culto, parou o carro bem na porta da igreja, tinha vaga esperando ele ali, uma vaga que chamava a vaga do pastor, estava lá esperando. Deus falou assim: sai você do carro primeiro, desça e abra a porta para ele sair. Você. Ele pensou: que humilhação, hein, Deus? Eu vim para cá para passar por tudo isso. Mas está bom. Ele não desobedeceu. Ele desceu, falou: espera aí que eu vou abrir a porta para você. Ele desceu e aquele homem o tempo inteiro ficava calado, não falava nada. Só respondia: sim, tá bom, tudo bem. Ele falou assim: dá a sua Bíblia para ele e vocês entram junto. Ele falou para o homem assim: ó, você vai entrar comigo, eu vou em direção ao altar e você senta em algum banco. Deus falou assim: não. Quando você for para o altar, leva ele com você. Ele falou: eu vou arrumar problema. Hoje eu vou arrumar problema. Mas tá bom. Ele falou: vem atrás de mim. E ele foi. Só que quando o pastor entrou, a igreja lotada, um homem com o microfone no púlpito, o pastor parou. Quando eles desceram, a igreja parou e começou um choro, gritos. Lembra aquele choro assim? Choro. Pastor, hein? Deve estar tudo possesso aqui. O trabalho de libertação vai ser forte aqui hoje, né? Ele foi entrando. E aquele homem foi entrando. Ele pegou, sentou no púlpito sem entender, a igreja chorando, olhando para os dois. O pastor assustado, ele falou assim: agora eu estou ficando assustado. Uma coisa, será que eu... O irmão falou: o senhor está assustado, pastor? Ele falou: demais. Então, o senhor sabe quem é esse homem que o senhor trouxe? Ele falou: não. Eu achei ele na rua. Ele é um mendigo. Ele estava jogado lá no chão. Eu dei de comer para ele, levei ele para o hotel. Deus mandou eu levar ele para o hotel. Ele contou toda a história. Mas me diga, quem é você? O homem quieto, chorando também. Aquele irmão que estava com o microfone na mão falou assim: olha, esse homem era o nosso pastor. Ele sofreu uma queda e nós não tivemos capacidade de cuidar dele, e nós botamos ele para fora. E faz anos que ninguém tem notícia dele.
Eu sou filho dele na fé. Todos que estão aqui são filhos dele na fé. Mas quando ele caiu, ao invés de nós darmos a mão de apoio, nós julgamos ele. Quantas e quantas vezes você julga quando você tem que dar a mão de apoio? Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes o seu julgamento vem na frente da palavra liberada de Deus? Você julga para depois saber o que é. O sofrimento mal interpretado. Capítulo 5, você vai começando a ver os amigos de Jó, aqueles que oraram, choraram com ele. Eles começam a falar assim: sabe por que você está passando por isso? Você está em pecado. Sabe por que você está vivendo isso? É pecado. Você está sofrendo isso porque você pecou, Jó. Quantas coisas aconteceram na sua vida e as pessoas julgaram você? Isso aí é pecado. Você pecou, mas ninguém viu a sua dor, ninguém compartilhou do que você passou, ninguém conhece o seu caminho, ninguém comeu 1 quilo de sal para você, para saber. Mas na hora de te julgar, todo mundo te julgou. Sabe o que aconteceu com aquele homem? A igreja falou: pastor, o pastor que ia pregar falou assim: hoje quem vai pregar não sou eu, é ele. Aquele homem pregou, e a igreja falou: pastor, hoje nós queremos te receber de volta como nosso pastor. Vai chegar um dia, irmãos, que as pessoas não vão querer mais me ouvir. Eu vou estar mais velho. Vai ter um outro novinho aqui, usado. Deus nunca deixa de fazer isso. Mas o princípio da honra tem que prevalecer. O pastor Mascarenhas tem muito mais idade que eu, tem muito mais tempo de evangelho que eu que via ele pregar, eu que achava sensacional pela sabedoria que ele tem. Você pensa que não? Eu sou o pastor dessa igreja, hoje eu sou a autoridade aqui, mas eu honro ele como pastor e o que ele fez por essa cidade. Nunca despreze, nunca pense que uma pessoa... Hoje eu vi o bispo começando o culto de uma forma diferente hoje, bispo. Sabe o que acontece? Você tem que entender que essas pessoas, elas têm uma palavra para a sua vida que pode sentenciar de forma extraordinária a sua vida. Não importa a dor, mas eu tenho uma palavra para você: Deus será a sua companhia no processo da dor. Jó, ele passa por uma questão. Tem um texto, me ajuda aí os pastores aí, acho que é Jó 31, que diz: pesa-me em balanças fiéis e conhecerás a minha sinceridade, é isso? Vê aí se é 31:5 ou 6, vê aí. Eu não estou... Isso aí mesmo, olha lá, 6. Me pese, Deus, em balanças justas. E outra tradução fala: balanças fiéis, e conhecerás a minha sinceridade. Jó, ele vive o auge da dor. Jó, ele vive debaixo do silêncio de Deus. Sabe quando Deus não fala? Onde a fé é provada, a fé é testada. Jó está ali no momento da sua vida que parece que Deus não está nem aí para ele. Irmão, olhe para mim. O silêncio de Deus na sua vida não significa abandono, mas sim que Ele está no controle.
Alguém aqui já andou de avião? Já? Levanta a mão para ver. O piloto fica falando toda hora? Faz, vou fazer uma curva aqui, hein? Fica. Normalmente ele fala só em alguns momentos. Vamos passar por uma turbulência. É ou não é? Eu nunca andei, mas a gente vê. Eu nunca andei de avião. Não sei como que é. Já andou, bispo? É gostoso? Vamos passar por uma turbulência. Ei, segura aí, bota o cinto. Segura. Não é assim? Só em momentos. O resto da viagem é o quê? Você não ouve o piloto falar nada. Você só vê aquelas pessoas que estão andando lá, né? Como é que chama? Comissário de bordo. O reino de Deus é assim. Deus está no piloto. E o Espírito Santo está andando ali como comissário, dizendo, e aí? Como é que tá? Estou aqui para te ajudar, para te consolar, se você precisa. Não, eu esperava que Deus ia falar, Deus não falou. Não. Deus não falar não significa que Ele não esteja no controle. Ele está no controle. Por que você está descontrolado? Não, pastor, olha, irmão. Escuta. Um dia uma mulher de Deus, não vou falar o nome dela, não, ela é conhecida aqui, nossa. Pois a Marli vai lembrar dela. Ela foi numa casa, e era um terreno vazio lá, e ela falou, eu vejo esse terreno muita riqueza. E riram dessa mulher, nem acreditaram no que ela falou, já sabe. E ela falou assim, aqui tem uma fonte extraordinária. Irmãos, ninguém acreditou no que aquela mulher falou. Até um dia que bateram na porta da casa dela e falaram assim, localizamos que o seu terreno tem um negócio. Trouxemos as máquinas, queremos fazer uma análise. Dependendo do análise, a sua descendência por muitos anos, vão ser os mais ricos desse pedaço. Descobriram que havia petróleo no terreno. Lembra disso, Marlinhos? Sabe quem é? Foi a revelação que a irmã falou. Eu tenho uma palavra liberada sobre a tua vida. Quer receber? Deus está dizendo assim, olha, ninguém te dá nada, mas o Deus que inverte e muda a sua história, Ele está entrando com mãos fortes hoje. E Ele está mudando por completo a história da sua vida, porque Ele é um Deus que faz milagres. Antes da restauração material, Deus precisava restaurar o interior dele. Então Jó, no capítulo de número 42, esse é o que vocês gostam, do verso 1 ao verso 9, Jó está tendo um particular com Deus. Então respondeu Jó, dizendo ao Senhor, o quê? O que ele disse? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos ou dos teus propósitos pode ser impedido. Eu sei que tudo podes. Irmão, talvez você está levando um relacionamento destruído. Talvez você está levando um peso que colocaram nas suas costas. Colocaram uma dívida em você, colocaram um preço alto na sua vida. Você está clamando por socorro, ninguém olha, ninguém é capaz de fazer nada. Mas Deus decidiu hoje. Eu disse que Deus decidiu hoje. Verso 10, Luan, Deus decidiu hoje. Eu disse, Deus decidiu hoje. Decidiu o quê? Outra tradução fala, e o Senhor mudou a sorte de Jó.
Eu estou dizendo que Deus está mudando a sua sorte hoje, Josias. Eu estou dizendo que Deus está mudando a sua sorte hoje, Mauri. Eu estou dizendo que chega dessa história de fracassos e derrota. Chega de ficar mendigando. Chega de ficar com medo do caminhão que vai cortar a luz, que vai cortar a água, que vai levar isso, que vai levar aquilo. O Deus que muda a tua sorte, Ele está fazendo a obra por completa hoje. Deus mudou a sorte, Deus está mudando a sua sorte. Deus está mudando a sua sorte. Cadê os meninos aí? Deus está entrando nas suas emoções feridas, nos traumas, coração cansado. Você que foi esmagado pela dor. Eu quero dizer para você que nem toda dor é castigo. Jó era justo, mas sofreu. Pessoas fortes também choram, sofrem. Não elimina emoções. Deus continua presente mesmo nesse sofrimento, nessa angústia. Mesmo em silêncio, Ele não te abandona. Eu quero dizer para você uma coisa: essa dor não será eterna. Todo processo tem limite. Você não recebeu isso aqui? Não é possível. Vou repetir, ó. Essa dor que você está sentindo não é eterna. Todo processo tem limite. E já chegou no limite. Deus está parando isso hoje para o novo tempo de Deus que está vindo sobre a tua vida. Deus está restaurando o que parecia estar perdido. Deus está restaurando o que não tinha mais jeito, porque o final ainda vai ser maior do que toda a crise que você viveu. Talvez você perdeu alegria, paz, força emocional, vontade de continuar. Mas a palavra de Deus para você nessa noite: essa dor não é o fim da história, meu irmão. Eu disse que a dor não é o fim da história. Assim como Jó saiu de um vale restaurado, Deus também vai te levantar depois dessas feridas que te causaram dores emocionais. Jó disse no capítulo 19, 25: porque eu bem sei que o meu Redentor vive. Diga: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Eu creio que a virada de chave da sua vida é esse culto nessa noite. Eu creio que Deus trouxe você aqui hoje para te curar, para te restaurar. Ei, irmão, ó, seu casamento não acabou não. Só precisa alinhar as coisas. Você tem que aprender a ouvir também, viu? Talvez você tenha que aprender a parar para ouvir. Ninguém aqui é dono da razão. Hã? Eu sinto Deus aqui. Dá para cantar? O quê? O quê? Ao quê? Com minhas lágrimas, Senhor, não quero, Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho. Do primeiro
amor pôde. Não quero que em mim se pecar. O que a igreja bem forte, vai lá. O desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os... Ok, só pra te adorar. Quero ser teu bom, primeira essência, teu jardim particular. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, 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 vem. Vem, Senhor. Mais forte, igreja, vai. Todos os dias, só pra te adorar. Quero teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Coloca a mão no teu coração assim. Talvez você tenha passado tanta dor, tanto sofrimento, tanta luta, tanta mágoa, tanta situação aconteceu com você nos últimos tempos, mas você precisa de um milagre agora. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você feche os seus olhos. Dá para cantar novamente? Vamos lá? Como é que é? Assim, vem. Vem. Eu queria mais forte, sabe? Todos os dias. Mais forte, igreja, vai. Só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Vem, Senhor, vem, vem, vem. Vem, Senhor, e me resgata. Só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Aleluia. Deus restaura os corações aqui. Deus restaura os corações aqui. Deus restaura os corações. Traz, Senhor, um novo tempo. Traz, Senhor, um novo tempo. Traz, meu Deus, um novo tempo na vida dos teus filhos. Eu declaro que as portas e as comportas do céu sejam abertas. Restaura casamentos aqui, Senhor. Restaura, Senhor, esse homem, essa mulher. Oh, vem sobre os seus filhos. Vem sobre os seus filhos. Vem sobre os seus filhos com as suas mãos. E opera, Deus, de forma extraordinária. Opera, meu Senhor. Opera, meu Senhor. Muda a história. Pai, eu declaro uma transformação. Uma transformação. Faz com que os seus filhos vejam a tua glória manifesta. Levanta as suas mãos para o alto e diga: Senhor Jesus, eu recebo essa restauração na minha vida. Assim como o Senhor mudou a sorte de Jó,
O Senhor está mudando a minha sorte hoje. Diga, o Senhor está mudando a minha sorte hoje. Diga, a partir de hoje, eu tomo posse de todas as bênçãos, de todos os milagres que estavam travados, que estavam presos. É liberado sobre a minha vida. Receba, receba, receba. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. De novo. Vem sobre mim, Senhor. Te adoro. Te adoro, te adoro. Vem sobre, vem sobre, vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os só pra te adorar. Quero ser teu essência, teu jardim. Aplauda bem forte, bem forte. Aleluia. Pode sentar, sente, sente. Oh, glória. Deus é bom. Quem crê que o Senhor é bom, diga amém. Aleluia.